Olá, meus amigos e amigas, vamos começando aqui mais uma aula de administração financeira e orçamentária e nós estamos analisando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje nós separamos alguns temas da Lei de Responsabilidade Fiscal para tratar com você. O primeiro deles trata do conceito de receita corrente líquida. A receita corrente líquida, também conhecida como RCL, ele é uma definição trazida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que está prevista na nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101. E a receita corrente líquida, ela vai procurar identificar dentro do montante de receitas que o Estado, o município e a União recebem, qual é a parte dessa receita com a qual o ente federativo pode de fato contar para pagar despesas correntes. Veja, a princípio a ideia do ordenamento financeiro brasileiro é que receita corrente deve cobrir despesas correntes e receita de capital cobre despesa de capital. A princípio é essa a lógica. E, entretanto, a história administrativa do nosso país, a história política do nosso país também, revelou que ao longo do tempo a administração pública tem baixo desempenho porque ela tem uma quantidade de despesas muito grande, despesas correntes muito grande, que são utilizadas para o seu próprio funcionamento, o funcionamento da máquina pública, e sobra muito pouco dinheiro para investimento em obras, para a realização de novos serviços, para a criação de novos programas de trabalho. Então, esse tipo de situação, ele acontece muitas vezes porque ao longo da história os administradores públicos eles não tinham ferramentas, não tinham elementos para saber exatamente quanto dinheiro de fato eles tinham disponível na mão. Uma multidão, é uma selva de regras, na verdade, que vai estabelecer que a arrecadação recebida pelo Estado, nem toda ela fica com o Estado. Assim como a arrecadação que a União recebe, nem toda ela a União pode contar para pagar suas despesas. Então aí a receita corrente líquida, ela procura fazer um resumo, ela procura estabelecer um indicador, um visualizador, aonde o administrador público tenha então um norte para ele saber para onde que ele está indo. Esse conceito ele é importante também pelo fato de que ele permite ele serve de base de cálculo para uma série de limites, principalmente limite de despesa obrigatória de caráter continuado, em particular a despesa com pessoal, e os limites de operações de crédito e de endividamento do Estado. Muitos desses limites eles são baseados em percentuais da receita corrente líquida, procurando fazer com que o montante de despesas do Estado esteja em consonância com aquilo que ele arrecada. Então é uma norma muito importante para preservar a estabilidade orçamentária, né? Bem, eu vou mostrar aqui para começar a questão da receita corrente líquida, que está definida no inciso 4º do artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, receita corrente líquida vem a ser o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos, no caso da União, os valores transferidos aos estados e municípios por determinação constitucional ou legal e as contribuições mencionadas nas alíneas 1 e 2 do artigo 195 e do artigo 239 da Constituição. Então, vamos resumir aqui essa questão. Quando ele fala aqui em cima de receita corrente líquida, ele está falando do somatório das receitas correntes, tá? Receitas correntes. Então, não entra na RCL receita de capital. Essa é a primeira grande pegadinha de provas. Então, as questões de provas, a maior parte delas vai enfiar uma receita de capital aqui dentro. Então, ela vai dizer assim que receita de operação de crédito integra a receita corrente líquida. Não, porque ela é receita de capital, não é receita corrente. Não pode entrar na RCL receita de capital. Tá? Essa é a ideia central, né? E veja, não é o total de receitas correntes arrecadadas, certo? Quando ele fala, por exemplo, total de receitas orçamentárias, está errado, porque receita orçamentária
é o gênero, do qual uma espécie é a RCL. A RCL é uma parte da receita orçamentária, porque nem tudo aquilo que o Estado, a União, o município vai arrecadar, vai ficar com ele. Uma parte ele vai ter que repassar para outras pessoas. Então aquilo nominalmente é dele, mas de fato não é. Então o Estado, a União, o município não pode basear suas despesas em cima de um dinheiro que ele não vai ficar, que ele vai ter que passar para alguém, tá? Então essa é a ideia central aqui, tá? Então, é o total de receitas correntes menos, primeiro caso, né? Transferências constitucionais. Por exemplo, o que não entra na RCL? A repartição constitucional de tributos, de receitas, né? A Constituição, por exemplo, nos artigos 157 e 158 e 159, ela contém uma série de previsões de receitas que devem ser repartidas. Um exemplo, pega o caso do IPVA. O IPVA, ele é uma receita tributária, porque o IPVA é um imposto. Então, o total arrecadado pelo IPVA é a receita tributária de IPVA. Ela entra no total de receitas correntes, mas o total de receitas do IPVA não integra a RCL, porque do IPVA, 50% ficam com o Estado e 50% vai para os municípios na forma de transferências. Então, o que vai entrar na RCL do Estado? 50% do IPVA e não o total. Se você mudar para o caso da União, vai ter casos lá também. Você pega lá o imposto do IPI, né? O IPI ele tem repartição de receitas de 49% para os fundos de participação e mais 10% para os estados exportadores. Então, o que sobra para a União? Sobra para a União dos 100%, menos 49%, ou seja, menos 59% no total. Né? Então, vai sobrar para a União 41%. Né? Esse 41% do IPI é que é a RCL da União, que é somado na RCL da União. Então, aí vai somar esses 41% do IPI, vai somar o restante da arrecadação do imposto de renda que fica com a União, porque a União tem que repassar 49% do imposto de renda para estados e municípios através dos fundos de participação. Tem aquele valor que é retido por estados e municípios na fonte, que também não entra na RCL. Então, todos esses elementos de repartição de receitas são excluídos, né? A RCL é só a parcela do imposto ou do tributo que efetivamente fica nos cofres do ente federativo, né? No caso dos estados, seriam as parcelas, falando da União ainda, né? Contribuições para a Previdência Social, que é o do 195, inciso 1º, a linha A, e inciso 2º, que é o que vai para o regime geral de Previdência Social, e a de 239 da Constituição é o PIS/PASEP, é o valor da contribuição para o PIS/PASEP. Esses também não integram a receita corrente líquida, porque a União não tem esse dinheiro disponível, ele tem que ir para o fundo. E aí o fundo vai ter os seus gastos próprios lá que não são da União, né? Já os estados, não entra na RCL dos estados a parcela entregue a municípios por determinação constitucional. Por exemplo, 50% do IPVA, até 25% do ICMS, isso não integra a RCL do estado, porque esse valor ele vai para os municípios. Então ele vai integrar a RCL do município e não do estado, porque é o município que está recebendo, né? No caso de União, estados e municípios, aí de todos eles, né? As contribuições dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. Então, veja, União, estados e municípios, eles têm regimes peculiares de previdência para os seus servidores, que não são o regime geral de previdência. O regime geral de previdência é o regime do INSS, ao qual está vinculado os trabalhadores privados, os trabalhadores das estatais, né? Esse não, esse daqui é o regime de previdência para juízes, para auditores da Receita, para procuradores da Fazenda, que são servidores da União. Então esses, eles se aposentam por esse regime e é descontado dos contra-cheques desses servidores uma contribuição própria, que não se confunde com aquela do INSS, né?
E essa contribuição vai para esse fundo dos servidores, tá? Então esse valor, ele também é separado da RCL, porque esse dinheiro não é da União, esse dinheiro é do Fundo de Previdência, né? Quando ele fala desse artigo 201, parágrafo 9º, isso é uma troca de valores que acontece entre esses fundos de previdência dos servidores e o Fundo de Previdência do Regime Geral de Previdência. Porque muitas vezes acontece o seguinte, o cidadão ele começa a vida dele contribuindo para o RGPS, para o regime do INSS. Aí ele contribui lá 1, 2, 10, 12 anos, aí ele passa no concurso. E aí ele vem e ele vai mudar de regime, ele vai passar para o regime da Previdência dos servidores, certo? Bom, quando ele passar, o regime geral de Previdência Social, ele vai passar um valor que corresponde à contribuição desse cara quando ele estava no RGPS. E ele vai dar esse dinheiro para o Fundo de Previdência dos Servidores, que é para o Fundo de Previdência dos Servidores poder custear a previdência dele lá no fim. Se o processo for feito ao contrário, também é um repasse ao contrário. Então, esse parágrafo 9º do artigo 201 é troca de valores entre fundos de previdência, que esses também não integram a RCL, nem da União, nem dos estados e nem dos municípios, tá bom? Então, isso aqui seria o que é importante conhecer, né, em relação a isso. Agora, existem outras exceções que também não entram. Por exemplo, não, essas mesmo, 239, o PIS/PASEP, né? As contribuições de previdência e as normas do artigo 157 até o 159. É basicamente isso mesmo. Então, receita corrente líquida é um indicador muito importante para servir de base de cálculo para limites. Nós vimos que os limites de despesa de pessoal, por exemplo, da União é 50%. Sobre o quê? Sobre a RCL. Não é sobre o total de receitas, é sobre a receita corrente líquida, que é o que a União tem disponível para pagar despesa corrente, tá? Essa é a ideia, portanto, em relação a isso. Um outro tópico importante aqui que nós precisamos analisar e que frequentemente é pedido em provas é as normas relativas à renúncia de receitas. O que é isso? Renúncia de receitas, pessoal, são atos, são normas criadas pelo poder público para ele abrir mão de valores que ele poderia receber. O poder público poderia, por exemplo, receber um tributo, mas ele estabelece uma norma dizendo que ele não vai receber aquele tributo, tá? Aí você poderia perguntar para mim, mas Sérgio, por que tem que fazer norma sobre isso, né? Imagine o seguinte exemplo, imagine a seguinte situação. Você tem lá um político safado, sem vergonha, né? O cara corrupto até a medula óssea, e ele está querendo se eleger. E ele está vendo lá pelas pesquisas que ele não vai se eleger. Então o que ele faz? Ele propõe à Câmara de Vereadores, que também é um pessoalzinho lá da patotinha dele, ele propõe uma lei de isenção, dando isenção para todos os servidores públicos do município, suas famílias, suas amantes, o papagaio, o cachorro, ninguém mais precisa pagar IPTU. Ou seja, o município tem metade da população que é servidor público, metade não vai pagar IPTU para votar no prefeito, certo? Então veja, quando nós temos uma renúncia de receitas, às vezes a gente tem um ato bom. Às vezes o governante, ele está querendo estimular a economia, ele está querendo fazer, estimular determinados comportamentos. Às vezes ele está querendo fazer um negócio bacana. Mas às vezes ele está usando isso para sacanear, às vezes ele está usando isso para fazer corrupção, para fazer politicagem. Então é preciso controlar muito isso daqui, porque afinal de contas, se o Estado, o município ou a União não recebe, ele não pode gastar. Mas acontece que o Estado, o município e a União têm despesas obrigatórias que ele tem que pagar. Então essas despesas obrigatórias precisa ter afluxo de recursos para poder pagar, porque não se concebe que o município, o Estado, a União tenha uma obrigação contratual, uma obrigação legal, uma obrigação constitucional e não cumpra. Você imaginou? Quer dizer, a Constituição manda pagar um negócio, os caras vêm lá e dizem, não, mas não tem dinheiro. Ah, mas por que não tem dinheiro? Ah, porque o prefeito criou uma isenção para os servidores municipais para fazer proselitismo, para ele conseguir se eleger. Quer dizer, isso é o fim da picada, né? Quer dizer, isso aí é o descalabro na administração pública. Então, a renúncia de receitas, ela é muito importante para controlar
esse processo, evitar que o Estado arrecade menos do que ele precisa, né? Essa é a ideia central. O artigo mais importante nesse tópico aqui, que nós precisamos analisar, é o artigo 14, tá? O artigo 14 estabelece o seguinte, que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício e que deva iniciar a sua vigência nos dois seguintes: atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. Primeiro, demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária na forma do artigo 12 e que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou ainda, deverá estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, certo? Então, para a gente sintetizar a ideia aqui, o prefeito ele está mandando para a Câmara de Vereadores um projeto de lei onde ele quer dar um benefício de natureza tributária. Ele quer lá, sei lá, ele quer fazer uma norma que permite deduzir pela metade o valor do IPTU numa determinada situação. O prefeito pode? Pode sim. Só que ele tem que observar as condições do artigo 14. E essas condições do artigo 14, em síntese, elas estabelecem o seguinte. Primeiro, essa proposta de reduzir a arrecadação, ela precisa estar em consonância com o sistema orçamentário. O sistema orçamentário, você já sabe, ele é composto de plano plurianual, que tem metas, que tem objetivos, diretrizes. Ele é composto todos os anos de uma lei de diretrizes orçamentárias, que estabelece despesas de capital de duração continuada, que estabelece metas para o ano seguinte, que estabelece diretrizes para o ano seguinte, normas, etc. E você tem a lei orçamentária anual, que tem um equilíbrio orçamentário. Ou seja, na lei orçamentária anual, se tem despesa do lado de cá, tem que ter receita equivalente para cobrir a despesa, tá? Então, essa proposta que esse indivíduo está fazendo não pode quebrar essa lógica. Não pode violar nenhuma meta, nenhum objetivo do PPA, não pode violar as metas da LDO. Então, as metas da LDO serão cumpridas em que pese a renúncia. A renúncia não afeta as metas, ou seja, o Estado, o município vai conseguir os mesmos objetivos e as mesmas metas, mesmo deixando de arrecadar. Ele tem que demonstrar isso antes da lei ser criada. Na proposta dele, ele tem que demonstrar isso daí. Então, veja, responsabilidade fiscal. Ele não está propondo uma coisa e dane-se o mundo. Ele está propondo uma coisa que ele diz, olha, a gente está propondo porque dá para propor. Que dá, olha, tem condição, nós temos folga aqui, nós temos condições de propor esse negócio aí. Então, aí ele propõe esse montante e, de duas uma, ou ele mostra que já tem dinheiro suficiente para abrir mão desse valor. Olha, a gente vai abrir mão desse valor, mas está entrando muita arrecadação, então não vai fazer falta. Podemos dar esse benefício, tá? Ou, se não for esse o caso, ele propõe o seguinte, tá, olha, vai fazer falta sim o dinheiro, mas a gente vai arrecadar essa diferença que nós estamos abatendo do lado de cá, nesse outro tributo aqui, tá? Então eu estou abatendo o IPTU, mas não vai ter problema, porque o ISS nós estamos aumentando a alíquota, então o prestador de serviço vai pagar pelo proprietário de imóvel. Tudo bem? Então isso aqui é normas para garantir o quê? Que essa renúncia fiscal, ela não implique num desequilíbrio do orçamento. Essa é a ideia, portanto, em torno desse aspecto aqui, né? Que mais que eu poderia ressaltar aqui, né? Você tem os elementos que compõem essa tal de renúncia. O que a renúncia abarca, né? Quais são os tipos de atos, os tipos de benefícios que implicam em renúncia? Então, veja lá. Anistia, né? A anistia é quando a lei perdoa infrações tributárias.
Então, ao perdoar infrações, deixa de arrecadar multa. Então é renúncia, né? Outra coisa, remissão, também é uma espécie de renúncia, porque a remissão é o perdão de créditos tributários. Tinha um crédito constituído ali, nós vamos anular no sistema, né? Subsídio, o Estado vai pagar preços ou parte de preços de determinados bens ou produtos. Crédito presumido, vai dar ao contribuinte o direito de abater créditos presumidos sobre outros recolhimentos que ele fez. Concessão de isenção de caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo, que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Tá legal? Então, tudo isso daqui são elementos importantes e que as provas costumam a explorar em relação à renúncia de receitas. Tá ok? O artigo 14 inteiro eu recomendo a você que você observe esse artigo aí. Outro conceito importante da Lei de Responsabilidade Fiscal é a respeito das chamadas transferências voluntárias. Veja, transferência é quando sai um recurso da União e vai para um outro ente público ou privado. Ou seja, o dinheiro sai de uma pessoa política e vai para outro lugar. Então a União, por exemplo, ela vai pegar um dinheiro e ela vai mandar para o município. Então isso é uma transferência. Essas transferências, às vezes, elas são obrigatórias. Ou seja, a União está passando o dinheiro para o município não porque ela quer. Ela está passando porque ela é obrigada a fazê-lo pela Constituição, por exemplo. O caso do ITR, do Imposto Territorial Rural. A União ela é obrigada a repassar, no mínimo, 50% da arrecadação do ITR para os municípios. Isso não é uma transferência voluntária. Porque a União não está fazendo isso voluntariamente, ela está fazendo isso obrigatoriamente, ela está sendo obrigada pela Constituição. Essa parte aqui, entretanto, ela não trata dessas transferências obrigatórias. Aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal está preocupada com as chamadas transferências voluntárias, que são oriundas, via de regra, de convênios. Convênios, acordos, ajustes que implicam que a União, estados e municípios vão passar dinheiro para outros. E nesse ponto existe aqui uma preocupação muito grande e uma grande utilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque muitas vezes nessas transferências voluntárias está escondido atos de desvio de verbas. Tá? Às vezes o prefeito, por exemplo, o governador, ele está favorecendo uma determinada entidade, mas não por causa do interesse público e nem para cumprir a lei orçamentária. Ele está fazendo isso para ajudar um correligionário, para ajudar um cara que é do partido dele, né? Ou às vezes até para enriquecer ilicitamente, porque às vezes essa entidade aqui é da mulher dele, né? E aí ele vai lá, manda o dinheiro, a mulher foge com o dinheiro para a Suíça e os dois ficam numa boa, né? Então, transferência voluntária são aquelas que não são oriundas da Constituição, não são impostas pela Constituição, não são impostas por normas jurídicas, por leis, por exemplo, e também não são as transferências para o Sistema Único de Saúde, que essa é uma transferência do tipo obrigatória, tá? Quem vai regulamentar essas transferências voluntárias aqui é o artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e eu vou te mostrar esse artigo agora para você acompanhar. Então, para efeito desta lei complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou destinados ao Sistema Único de Saúde. Então, a transferência voluntária é de transferência de recursos correntes ou capital a outro ente da federação e não decorre da Constituição, das leis ou do SUS, tá? As exigências para que essas transferências voluntárias sejam válidas são que exista dotação orçamentária específica, existência de dotação orçamentária na lei orçamentária, né? Observância do disposto no inciso 10º do artigo 167 da Constituição e a comprovação por parte do beneficiário de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos, cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e saúde, observância dos limites das dívidas consolidadas imobiliária
de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, inscrição em restos a pagar e despesa total do pessoal, e previsão orçamentária de contrapartida, ok? Então, transferências voluntárias têm esse regramento aqui que a Lei de Responsabilidade Fiscal está estabelecendo, ok? Outro tópico ainda que nós precisamos dar uma comentada é sobre a destinação de recursos públicos ao setor privado. No primeiro tópico, que é este que aparece aqui em cima, nós estamos falando daquela situação em que o ente federativo passa dinheiro para outro ente. É a união com o município, união com o estado, estado para município e assim por diante. Nesse outro tópico aqui, nós estamos falando de destinar recursos do setor público para entidades privadas, empresas, associações, sindicatos, etc., né? Então, nesse caso, as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em síntese, são as seguintes. Essa destinação de recursos ela tem que estar prevista e autorizada previamente pelo Congresso ou pelo Legislativo através de uma lei específica. E essa lei não é a lei orçamentária, é uma outra lei que estabelece que deve ser feito esse repasse, tá? Segunda exigência, que além da lei específica, a lei de diretrizes orçamentárias está sendo respeitada. As suas metas, as suas normas estão sendo observadas, né? E também deve haver uma dotação específica na lei orçamentária anual, ou seja, aquela despesa, essa transferência é despesa, ela deve estar orçada, ela deve estar incluída na lei orçamentária anual, de forma a evidenciar que, mesmo fazendo essa destinação, não vai ser quebrado o equilíbrio orçamentário. Tudo bem? Então, essa seria a questão, é disciplinado no artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda nós temos mais um conceito aqui que precisamos analisar, a dívida pública consolidada, né? E a dívida pública consolidada, ela corresponde ao artigo 29. Veja lá na sua tela o artigo 29 aqui que nós vamos colocar para você. Para efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições. Dívida pública consolidada ou fundada, que vem a ser um montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Note, portanto, o seguinte, que a dívida pública consolidada é o total de débitos que o ente da federação possui, por exemplo, a União, o total que a União tem para pagar, obrigado por lei, contrato, convênio ou tratados, tá? E somado a isso, as operações de crédito de longo prazo, aquelas que serão amortizados em mais de 12 meses, tudo bem? Então isso integra a chamada dívida pública consolidada e fundada, ou também conhecida como fundada. Consolidada ou fundada é a mesma coisa, são sinônimos. Qual é a importância dessa dívida? Qual é a importância desse conceito? É que com isso a contabilidade pública reflete com exatidão qual é o montante de valores que tem que ser pagos. E isso não a curto prazo, mas a médio prazo. Então, entendendo que o administrador público ele parece com um piloto de avião, que ele precisa ter mostradores, ele precisa ter indicadores, e um dos indicadores é saber onde é que ele está, né? E o que espera por ele lá na frente. Então, para ele saber o que o espera, ele tem que saber mais ou menos o que o Estado deve. Né? Basicamente é essa a ideia, né? O que o Estado deve a médio prazo. Aí que está a importância do conceito de dívida pública consolidada ou fundada. Tá legal? Esse seria um conceito. O outro conceito também que nós precisamos examinar é a dívida pública mobiliária. Né? A dívida pública mobiliária já vem conceituada no inciso 2º, que seria a dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive do Banco Central do Brasil, estados e municípios. Sim, porque a dívida uma forma que o Estado tem de arrecadar recursos, além dos tributos, é ele emprestar dinheiro das pessoas. O Estado é um emprestador de dinheiro, prestador no sentido de tomador de empréstimos. E o Estado empresta dinheiro, dentre as formas que ele empresta, é emitindo títulos. As pessoas querem aplicar o seu dinheiro sobrando em ativos financeiros. Então, um dos ativos financeiros que existe são títulos públicos, onde o governo diz, olha, eu sou o Estado, eu sou a União, eu não vou falir, não vou quebrar,
vou ter sempre recursos disponíveis para pagar minhas dívidas. Então, se você tem um dinheiro sobrando aí e quiser investir em mim, União, eu empresto o dinheiro de você e daqui a 1 ano, 2, 3, 5 anos eu te devolvo esse dinheiro com juros e correção monetária. Então, essa emissão de dinheiro constitui uma parte da dívida da União, porque a União vai ter que pagar esses empréstimos. Então, não é apenas aquilo que a União deve em contratos, no pagamento de pessoal, em operações de empréstimos que ela celebrou, por exemplo, com o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Mundial, com o Clube de Paris ou coisa do gênero. Também corresponde aos títulos emitidos, porque isso também vai ter que ser pago, né? Então isso é um outro mostrador aqui do piloto do avião, para ele saber onde é que o avião está e aonde ele vai chegar, né? Então esses dois conceitos são muito importantes para manter sob controle o endividamento, tá? Ele é muito importante para esse fim. Tá ok, pessoal? Então esses seriam os conceitos aqui que nós tínhamos para trabalhar hoje, mas agora vamos ver um exercício aí de prova de concurso anterior. E aqui nós temos então a seguinte questão. A respeito de administração orçamentária e financeira, julgue o item. Essa questão é daquele certo ou errado, mas não é da CESP não, ela foi aplicada pela banca Quadrix, que é uma banca nova aí que nós temos, né? Que em 2017 ela cuidou da prova do CFO do Distrito Federal para o cargo de contador, tá? Então veja lá, qual é a proposta que ele está fazendo aqui. Despesas de pessoal do Distrito Federal custeadas mediante transferências da União e as respectivas transferências não serão computadas no cálculo do limite fixado para a relação entre as despesas de pessoal e a receita corrente líquida deste ente, tá? Então ele está falando basicamente o seguinte, que despesa de pessoal que são custeadas por transferência da União e as respectivas transferências não serão computadas, ou seja, as transferências feitas pelo Distrito Federal para outras pessoas, não seriam computadas no cálculo do limite fixado para a relação entre as despesas de pessoal e a receita corrente líquida deste ente. Então, qual seria a melhor resposta aqui? Correto, né? Artigo 19 da lei da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vou colocar aqui para você o artigo 19 e aí você acompanha junto conosco, né, o seguinte, olha, para fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição, a despesa total com pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. E aí o parágrafo 1º vai colocar aquilo que não entra nisso, né? Verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas de indenização por demissão de empregados, relativa a incentivos de demissão voluntária, derivadas da aplicação do inciso 3º, inciso 2º do parágrafo 6º do 57, decorrentes de decisão judicial e da competência do período, e pessoal do Distrito Federal, ó, dos estados do Amapá e Roraima, custeados com recursos transferidos da União, né? Então é o caso ali da questão que está colocando para nós. Quer dizer, o recurso transferido, né, pela União, que seria o inciso 5º, esse não entra no limite de despesa de pessoal, que foi transferido, né, por outro ente da federação. Então qual é a melhor resposta aqui? Certo, né, porque corresponde à redação do artigo 19, parágrafo 1º, inciso 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá bom, pessoal? Então era isso aí que nós tínhamos para ver hoje. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos. Até a próxima.